Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um conteúdo doutrinário aqui. Lembra das aulas de IED, Introdução ao Estudo de Direito? Pois bem, hoje eu venho trazer uma questão que eu vi numa cobrança de um concurso público, e ela basicamente pedia a diferenciação entre direito público e direito privado. Bom, quando a gente tem as aulas na faculdade, basicamente o que a gente consegue extrair é que o direito ele é uno, indivisível, ou seja, ele é um só, e que a divisão é meramente didática. E para definir direito público e direito privado, nós temos que ir diretamente na matéria. Então a gente sempre sai com a com o entendimento de que, por exemplo, o direito civil é direito privado, porque trata de relações patrimoniais, e o direito constitucional, por exemplo, é um ramo do direito público. Mas, na verdade, o que se espera numa questão discursiva são os critérios que a doutrina ela trouxe com o tempo para diferenciar tanto o direito público quanto o direito privado. Lembrando que não tem consenso doutrinário sobre qual seria o critério mais apropriado e qual seria o que deveria ser utilizado, e todos esses critérios são sujeitos a críticas. Então, o primeiro critério que eu gostaria de trazer é o critério quanto ao interesse. Esse critério quanto ao interesse é encabeçado pelo professor Eli Lopes Meirelles e pelo Oswaldo de Bandeira Mello. Eles dizem basicamente que quando o interesse ele fica atinente a contas públicas, se trata de um direito público. E quando se trata de interesses individuais, seria então o direito privado. A crítica que se faz aqui a esse critério do interesse é feita pelo professor Pietro Perlingieri. E ele basicamente diz que é, é quase que impossível diferenciar uma relação privada que ela seja autonomamente dissociada do interesse público. Por exemplo, a família, apesar de haver interesse privado, ela também tem o interesse público. Por exemplo, quando ela diz na Constituição que a família é a base da sociedade. Por ser base da sociedade, então entende-se que há um interesse público envolvido também. Então não seria um critério que poderíamos levar à risca quanto ao interesse, né? O segundo critério que nós podemos extrair da doutrina é quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito, o professor Pimenta Bueno ele diz basicamente que quando a natureza do sujeito ela envolve a administração pública, estamos diante do direito público. Quando envolve particulares, indivíduos, estamos diante do ramo do direito privado. Ou seja, aqui também existe mais uma crítica que a doutrina encabeça, que nós sabemos que existem relações em que o Estado participa e que são relações privadas regidas pelo direito privado. Como, por exemplo, quando a administração pública aloca um bem para se utilizar do bem, ela está agindo como particular, em igualdade de condição com o particular, e, portanto, é regido por interesses privados, pela finalidade privada como contrato de locação. Então é mais um critério aí que nós adotamos e vemos que também é passível de crítica. O terceiro critério é o critério da subordinação, que diz basicamente que como a administração tutela a coletividade, ela teria soberania, como por exemplo o ius imperi do Estado.
E quando a relação ela é de igualdade, estaríamos diante do direito privado. Ou seja, quando há igualdade, direito privado. Quando o Estado está acima, subordinando os demais indivíduos, disse que o interesse é público. Só que aqui a gente também traz uma crítica, como por exemplo a crítica encabeçada pelo professor Daniel Sarmento, que o direito público ele vem sofrendo certas releituras a partir da Constituição, que por exemplo, ao disciplinar a supremacia do interesse público sobre o privado, na verdade nós temos que utilizar da ponderação. Às vezes nem sempre um direito público ele vai sobressair ao interesse privado, justamente pelo juízo da ponderação. E esse juízo da ponderação é uma regra hoje em dia, não é uma faculdade que deve ser aplicada. E também a questão da indisponibilidade do interesse público. Hoje em dia existe uma mitigação à indisponibilidade, tendo em vista que hoje a administração participa de mediações, de arbitragem, podendo transacionar certos direitos. Portanto, essa é a crítica que se faz ao critério da subordinação. Então, o que se espera do candidato na hora de responder essa questão é apontar os 3 critérios, né, com as suas respectivas críticas e dizer que não há um consenso doutrinário, não há uma pacificação de qual critério deve ser utilizado para fazer a diferenciação entre interesse público e interesse privado. Então é isso, eu espero que tenha colaborado aí nessa sexta-feira com vocês, que vocês aproveitem o dia de vocês e tenham bons estudos. E até a próxima. Valeu!